Oi pessoal, a gente é do canal História ou Barbárie, eu sou a Daiane. Eu sou o Daniel. Gladson. E hoje a gente vai conversar com vocês sobre a propaganda no Estado Novo. Bom, a gente começa colocando para vocês uma foto que eu mesma tirei aqui em Curitiba em 2016, na Praça Tiradentes. E aí nessa praça aqui em Curitiba tem uma estátua do Getúlio Vargas, né? Que foi presidente do Brasil de 30 a 45, aí depois retorna em 51 e vai até 54. Então, Getúlio, provavelmente vocês já ouviram falar, né? É impossível falar de política brasileira sem falar em Getúlio Vargas. E aí, nesse dia eu tava lá, de repente vi essa coroa de flores, né? E que tá escrito... Getúlio Vargas, o melhor presidente que o Brasil já teve até hoje. E aí depois fui comprar uma pipoquinha ali no tiozinho, ali que tinha ali perto, e até falei pra ele, essa coroa. Ele falou assim, moça, todo ano tem isso aí. Todo ano coloca uma coroa de flores. E a gente abre justamente com isso pra gente ver, puxa vida, olha quanto tempo, né? O cara morreu em 54, sim. Até hoje se colocam uma coroa de flores, que não é algo barato. Então eu acho que essa é a premissa pra gente começar o nosso vídeo, né? Discutindo por que Vargas ainda é tão lembrado mesmo após tanto tempo. Ele mantém uma imagem tão boa, né, que atravessou, sim, a história, essa boa imagem do Vargas. Realmente acho que de todos os presidentes que a gente teve, talvez ele seja o que mais seja lembrado ainda por diversas situações. Sim. Né? Porém, a ideia do vídeo é a gente falar que essa construção dessa imagem dele não foi algo assim tão natural, né? Tipo, ele fez só coisa boa, por isso as pessoas lembram dele por causa disso. A gente vai ver que não é exatamente isso que aconteceu, né? Então a ideia do vídeo é a gente falar da propaganda, né? Principalmente num período marcado pela necessidade dessa propaganda, que foi o Estado Novo, que foi a ditadura. Porque eu acho que assim, só pra pontuar, né, gente, propaganda é uma estratégia política de todos os governos. Porém, em governos autoritários, a propaganda é um dos pilares. Ela é, assim, fundamental, né? E aí é isso justamente para sustentação e manutenção desse regime, né? De como que o Vargas, especialmente a partir do Estado Novo, né? Como que ele vai construir essa imagem positiva e de que forma ele vai usar essa propaganda a seu favor. Bom, e acho que a primeira coisa de falar é do Estado Novo, né? Exato. Então, explicar, né, pra galera o que é isso. Quando Vargas chega ao poder, em 1930, ele chega através de um golpe, toma o poder à força. Não é democrático, né? Não foi eleição. Com o apoio do exército, né? E até 37, né, a gente pode dizer que foi um governo relativamente democrático, no sentido de que não havia um governo autoritário. As instituições funcionavam minimamente. Tecnicamente ele atendia o que estava previsto em lei. Sim, exato, então, exatamente. Ele seguia os preceitos legais até 37, que você tem uma grande ruptura. Isso. Que o pessoal chama o golpe dentro do golpe. A questão é que a partir de 37, o Vargas cria um novo governo, que é um governo completamente autoritário, né, uma ditadura mesmo, né, e é a partir desse governo que ele vai criar um sistema de propaganda muito maior para criar uma boa imagem dele e também, né, uma propaganda que vai ser utilizada para se construir uma ideia nacional. Logo já tem uma constituição, né? Sim. Ele faz essa constituição autoritária e já lá tá escrito uma das primeiras coisas é a censura, né? A censura tá lá instituída e justificada de que se precisava manter a paz, a harmonia, então o governo precisava fazer esse controle, né? E nessa Constituição, a ideia da imprensa ela ganha um significado diferente. A imprensa não existe por si só. Ela é uma função pública. E se ela é quem pública, vai gerenciar é o tem que Estado. ser gerida pelo Estado. Exato. Em 39, eu acho que é um marco bem importante, que o governo então vai criar o DIP, né? DIP, DIP, que é o quê? Departamento de Imprensa e Propaganda. Que lindo, falar direito isso aí, pessoal, melhorem nas próximas. Que aí sim, né, com a função deliberada mesmo de promover essa imagem positiva do governo. E censurar tudo aquilo que era negativo do governo, né? Que é uma parte importante. Não só do governo, né? Qualquer notícia de viés negativo de qualquer coisa. Não podia citar acidentes. Você não pode interessante. Colocar nada negativo. Porque às vezes a gente pensa, né, não, então só não pode falar do governo, mas isso então não podia falar de naufrágio, de queda de avião, de acidente, de briga, a lista é enorme. Então era essa coisa bem de levar a pátria e o governo. E criar um clima de otimismo. Isso. Que a ideia do Estado Novo é você criar uma nova
gerência do Estado. É um novo modelo. É. E esse novo modelo precisa ser bom. É. Ele precisa dar certo. Então você tem que mostrar isso para as pessoas de que está dando certo. E é legal isso que você falou, criar um novo cidadão, né? Um novo exato. homem. Qual vai Pra ser esse homem do... Para servir esse novo Estado. Isso, Exato. exatamente. Isso é interessante importante também. lembrar, né? Essas ideias, né? Elas são muito parecidas com o que estava acontecendo em outros países da Europa, né? O fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Sim. A gente, cara, eu acho que a gente não tem como comparar, né, o tamanho dos governos fascistas e nazistas com o governo Vargas. Sim. Mas, com certeza, né, você vai ver relações entre eles. Muitas das coisas que a gente vai ver no governo Vargas, nessa ditadura, que vão ser importadas pelo governo. Né? É interessante falar isso, porque dentro do governo Vargas a gente tinha diferentes tendências que estavam em disputa, né? Então tínhamos sim também ministros bastante nazifascistas, assim, né? Declarados, mas declaradamente, abertamente, fãs do Hitler e do Mussolini. Porém não era homogêneo, não era todo mundo. Por isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Existia influência sim, mas a gente adaptou, né? A moda brasileira. A gente deu uma diferença aí. E é por isso que o governo Vargas ele é chamado de autoritário. A gente não usa a usa a nomenclatura palavra fascista para se aplicar ao governo Vargas. Então, e aí o DIP, ele atuava em várias frentes, né? Então nós temos o jornal, que era o foco principal, né, do DIP, O rádio, as cartilhas, os panfletos, cinema, especialmente um cinema voltado mais para as escolas, né, educativo, publicação de livro e até disco, né? Até discos, músicas. Então ele atuava teatro, em todas as frentes de comunicação, informação e tudo mais. E é importante destacar que o DIP ele era ligado diretamente à presidência da República. Sim. Então ele era ligado diretamente ao Vargas, ele não tinha instâncias acima dele. Então ele é uma carta branca para promover a censura sem pudor nenhum. E isso que ela estava sendo legitimada pela Constituição, né? Então não tinha problemas nenhum. E é interessante que eles pegam da influência, por exemplo, dessa propaganda nazifascista, né? Por exemplo, algumas coisas assim, de repetir jargões, de ideias simplistas, ideias fáceis, que... Né? Então, fácil assimilação. Fácil assimilação. Então, por exemplo, eles sempre usavam frases ao honroso e generoso presidente Vargas, como se fosse sempre, então, uma terceira pessoa falando do Vargas, como ele é bom, como ele é maravilhoso, né? Isso se repete bastante. Então a gente tem que entender, assim, que isso aparecia até nas músicas, né? De uma maneira que as pessoas estivessem falando do Vargas, e não que isso fosse uma propaganda estatal. Velada, né? Uma maneira indireta. Isso, né? indireta. Sim, é o DIP, né? Esse órgão, né, que está por trás de tudo isso, mas parece não ser. Né? Essa é a ideia. Como se realmente o povo amasse o Vargas daquela maneira. Né? Vale lembrar também que a gente estava esquecendo a questão das manifestações, né, populares. Tipo a desfile de 1º de maio. Do aniversário dele, ele sempre comemorava de 19 de abril. O carnaval. Ele cooptou isso como se fossem políticas essas governamentais. datas cívicas, né, que eram extremamente importantes, assim. Então, uma dos focos de controle do DIP eram os jornais, né? Então você conseguia controlar esses jornais de maneiras diferentes, né, dependendo de cada veículo. Ou por medo, né, porque você podia resultar em prisão e tudo mais. Um governo autoritário, exato. né? E também a questão de verba. Como é que se sustenta um jornal sem verba publicitária? E como o DIP tinha controle total sobre as verbas do governo, então ele usava essas verbas para cooptar alguns jornais. Então essa pressão de grana era muito pesada. Né? E o Vargas, por exemplo, ele regulamentarizou algumas coisas que a categoria estava pedindo há algum tempo. Então, típico do Vargas isso, né? Essa coisa de negociar, de tomar lá da cá, né? Eu te faço esse favor, mas você também... Teve muitos editores, muitos jornais que sobreviveram durante o Estado Novo porque abraçaram a doutrina do Estado Novo. Com certeza. Né? Como é até hoje, não é mesmo? Exatamente. A gente tem também a questão da rádio, né? O rádio era, já que nem todo mundo lia, né? Então o rádio chegava a muitos lugares. Portanto dizer que já naquela época foi criado a Hora do Brasil, que a gente conhece hoje como a Voz do Brasil. A Voz do Brasil. Mas isso surgiu com o Vargas e se mantém até hoje. Né? É incrível isso. Né? E realmente é o mesmo esquema. Então se tinha... Todas as rádios, todas, tinham que passar... Naquele determinado horário. Naquele determinado horário, 1 hora de programação
onde o governo falava todas as benfeitorias que lhe tinha sido feito. Então todas as notícias eram notícias pró-governo, obviamente, né? Mas era algo obrigatório para todas as rádios. Né? E além disso também, tinha uma ideia de trazer cultura para a população, né? Então você falava das belezas naturais, das principais características de cada região. Então tinha também essa coisa de não, vamos levar a cultura, a moral. Que a ideia daquela visão positiva do que está acontecendo. E duas coisas curiosas sobre essa questão do rádio é que o rádio chegava a muitos lugares, mas tinha lugares que não chegava. Então colocavam alto-falantes na rua, assim, nas praças, para que chegasse ao máximo. Acho que também tem as cartilhas, né? Eram geniais, o né? governo, né, mandou produzir várias cartilhas que eram distribuídas nas escolas, né, sobre o governo Vargas, né? Talvez as mais famosas que a gente vai deixar linkado aí para vocês seja o Vargas para as crianças, né? O Vargas amigo das crianças, né? E a Juventude no Estado Novo. São 3 cartilhas que rodaram as escolas do Brasil e elas têm o grande objetivo de fazer propaganda, né? Quer dizer, é uma propaganda indireta, mas é claramente, olhando para essas cartilhas hoje, a gente percebe que era uma propaganda muito direta, né? E até porque uma delas era justamente uma história da vida do Vargas. Então, dá uma impressão, você vendo assim, você vai pegando, sabe, um afeto por ele. Você vai pensar, assim, e é aquele... Que homem bom! Ele tá ali onipresente, parece, sabe? Ele tá ali com você o tempo todo, é teu amiguinho de escola, é teu companheiro de estudo, entendeu? Então você vai criando tinha uma preocupação do Deep em focar em imagens, né? Que a ideia porque a imagem, ela transmite esse objetivo, né? Até para quem não sabe ler. Então isso atinge muito mais gente. Então, muitas imagens do Vargas queridão, né? Vargas cercado por crianças. E a ideia do pai. Exato, né? Aí que tá, né? Vai se construir toda uma imagem do Vargas, né? Como o pai, né? O pai do povo, o pai do trabalhador, né? Mas também como o homem que trabalha muito, né? Tem uma imagem que a gente vai deixar aí, né? Que é ele trabalhando, assim, Vargas chega a trabalhar 16 horas por dia e não se cansa, sabe? Quer dizer, ele é um exemplo. Ele é um exemplo. É interessante porque também um dos pilares do Estado Novo é justamente o trabalho. Né? Então, ele, como pai da nação, ele tem que ser o grande exemplo disso. Exato. Né? E então essas cartilhas vão focar nisso também, né? Vão mostrar que isso. cidadão brasileiro você tem que ser. Então, né, a criança, ela já estava sendo condicionada a um determinado tipo de comportamento de ser um trabalhador exemplar. Vocês acham que vocês conhecem doutrinação? Chego nem perto. Vamos ver o que é doutrinação. E aí é interessante também, uma coisa que também é típica desses... Na verdade, qualquer governo, mas governos autoritários um pouco mais, essa questão do porquê bater tanto na tecla das crianças, né? Porque as crianças também... Então você tem cartilha para as crianças, você tem vinil para as crianças, você tem... Porque as crianças são o futuro, né, gente? Você investir num adulto já é mais difícil. Né? Agora a criança você consegue moldá-la com uma facilidade muito maior. E é justamente isso que eles falavam. É justamente isso que eles falavam. E também, além dessa questão dos pais também, porque se você consegue convencer uma criança a te amar, a te respeitar, ela também é um elo entre o pai. Ela é mais um agente de propaganda. Exato. Né? Então, por isso que a criança era fundamental, né? Para esse governo. Só que eles tinham uma concepção diferente do que a gente tem hoje, né? Hoje, didaticamente, você tem que levar em consideração os conhecimentos prévios dos alunos, e o DIP ignorava isso. Eles tratavam a criança como tábua rasa. Sim, eles não sabem nada, então a gente tem que preencher essa cabeça vazia com coisas úteis aos planos da nação. Né? Conquistar as mentes e os corações. Exatamente. Eles falavam isso. E aí, que você, a partir disso, que você vai criar essa imagem maravilhosa do Vargas, né, que muita gente até hoje vai lembrar. A força do governo nessa época ela é maior, muito porque maior que não hoje. Tem muitas formas de você fugir dessa censura, né? Hoje, por exemplo, se o governo cria uma censura, você tem a internet, que é um caminho para você burlar isso, né? Nessa época você não tem, né? Não é muito mais difícil. Os meios de comunicação não estão em desenvolvimento ainda, então é muito difícil você fugir, né, da censura governamental, né? Então, mas agora é sempre importante dizer que havia resistência. Exato. Sim, não é isso. Houve, difícil, mas não impossível. Né? Sempre existiu. Não é uma voz única, né? Então todo mundo se deixou influenciar pela propaganda e isso afetou todo mundo. Não. Né? Mesmo no nazismo, que aí sim é um totalitarismo, uma forma de governo muito, muito mais intensa e tal, ainda lá houve resistência. Então resistência sempre há. Né? A gente nunca é uniforme, uma voz única. Quando existe opressão, existe a resistência. Bom, e aí, gente, o DIP, então, ele atuava em todas as esferas, inclusive na música.
Tem um outro vídeo, o vídeo número 1 do nosso canal, que a gente vai falar sobre a questão do racismo e dessa constituição, dessa construção da miscigenação, das discussões sobre isso. E aí a gente comenta que na década de 20, tudo aquilo que era negativo no século XIX passou a ser positivo, né? Então, o mulato como símbolo nacional, o samba, a capoeira, né? E tudo isso passou a ser exaltado. Então você tinha os sambas falando disso. A partir de 37, então, com o Estado Novo, isso não cabe mais, né? Essa figura do malandro, que gosta da boemia, da boa vida, das mulheres, isso não cabe mais a esse novo perfil que se quer construir de trabalhador, de homem, de trabalhador, de cidadão brasileiro. Então agora você tem que ser um bom pai de família, um bom trabalhador e amar a pátria, né? Sim. É isso que o governo quer. Então todos esses sambas começaram a sofrer censura, né? Foram censurados e os que estavam sendo escritos já não eram aprovados mais, né? Porque você vai ter essa figura, né? É uma profissão mesmo, que é esse censor, que é esse cara que vai dizer o que pode e o que não pode. E isso cria uma autocensura das pessoas. Sim. Você sabe que vai ser censurado, você mesmo se autocensura. E ao mesmo tempo, o Vargas também vai fazer, o DIP promove todo um incentivo a se fazer sambas com essa direção do governo, que seria essa exaltação do trabalho, né, do bom pai de família. Então vai ter todo um estímulo para que os sambistas também produzissem músicas com essas letras. Por exemplo, que a gente vai tocar aqui. A gente vai tocar uma aqui agora. Eu hoje tenho tudo que um homem quer. Tenho dinheiro, automóvel e uma mulher. Mas pra chegar até o ponto em que cheguei, eu trabalhei. Eu hoje sou feliz e posso aconselhar. Quem faz o que eu já fiz só pode melhorar. E quem diz que o trabalho não dá camisa, ninguém não tem razão, não tem. Em compensação, já que a gente estava falando também das resistências, né? Que a resistência ela tá sempre presente. Em 45, quando o Vargas sai, assim que ele sai, né, vai ter já os sambas, tipo, opa, saiu, né, tipo, tá fora, beleza, tá livre. Aí tem uma letra genial que a gente vai pôr também, que chama Trabalhar ou Não. Quem quiser sobre o mundo, venha apreciar a patrulha. Trabalho não tenho nada, de fome não morro não. Trabalhar eu não. Trabalho não tenho nada, de fome não morro não. Trabalhar eu não. Eu trabalhei como louco, até fiscalo na mão. O meu patrão ficou rico e eu pobre sem tostão. Foi por isso que agora eu mudei de opinião. Se foi produzido esses sambas durante o governo, porque havia essa censura e tal, mas assim que o Vargas sai, a galera volta. E vale lembrar também o samba exaltação, né? Que eu acho que a música mais famosa produzida durante o governo Vargas, que exalta a pátria, é a música do Ari Barroso. Aquarela. Né? Aquarela do Brasil, com certeza. Exato, que ele vai falar das nossas belezas naturais, né? E havia um incentivo para se fazer cada vez mais essas músicas, né? Tipo, para exaltar a pátria e tal. Com certeza essa é mais famosa. É verdade. Sem debate político, sem nada, só falando coisa boa. As coisas boas, né? Toda essa discussão que a gente teve está embasado num texto da Maria Helena Capelato, professora da USP, excelente historiadora, né? Então todo esse embasamento desse vídeo de hoje tá nesse artigo que depois a gente vai pôr a citação. É importante citar também, e vai estar aqui, o museu virtual feito pelo CPDOC, que é um centro de pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, né? E é bem legal, porque essas cartilhas que a gente comentou estão lá, né? As músicas que a gente comentou também estão lá. Então tem várias imagens, vários textos. E é bem legal para quem, né, quer saber mais sobre o Vargas e sobre esse período, né, sobre propaganda. Você vai encontrar várias informações nesse site que vai estar linkado aqui embaixo para quem gosta de história do Brasil. E para quem gosta do Brasil, para você que está estudando aí para o vestibular, Enem sempre cai Vargas, né? Sim. Sempre. Então dá uma olhada lá que ajuda bastante. Getúlio Vargas cai ano sim, ano também. E é isso, pessoal. Espero que... Vocês tenham gostado. E não esqueçam de curtir o canal. Exatamente. Curtir o canal. E se inscrever. Ativar o sininho. contrário. Curtir o vídeo, se inscrever no canal. Não, peraí, eu falar isso e daí vocês falam isso.
Então é isso, pessoal. Esse foi nosso vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham aproveitado. E não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos. Isso. Ativar, clicar no sininho que tem aqui embaixo para receber notificação dos próximos vídeos. Isso, exato. Toda quarta-feira. Porque não vale, Jesus tá vendo, você assistindo esse vídeo e não se inscrever no canal. Se inscreva no canal. Sério, que horror isso. Bom, pessoal, é isso aí. Tchau.